Tudo bem, pessoal? Meu nome é Maurício Ferreira e hoje eu vou trazer para vocês duas situações, duas maneiras de ver os plantões, né? Plantão por obrigação versus plantão como renda extra. Isso é bem interessante porque todo mundo, quando se forma, praticamente todo mundo, vai iniciar a vida trabalhando e provavelmente a forma mais comum é através de plantões. Como você pode fazer o plantão servir para você como uma renda extra? Vamos supor que você conseguiu se formar e começou a trabalhar num local que o número de plantões que você vai fazer vai girar aí em torno de R$20 mil para você no final do mês, líquidos, tá? É um ótimo salário. Eu sempre peço para raciocinar com um piso aí mais ou menos de R$15 mil, de acordo com o que você deseja fazer no seu trabalho. Mas vamos lá, vamos supor que você conseguiu um local para trabalhar, ou às vezes mais de um local, e que a somatória dessas rendas dá em torno aí de R$20 mil. Como fazer o plantão não ser por obrigação? Em primeiro lugar, se você vive apenas de plantões, é óbvio que uma parte dos plantões vai ser por obrigação, porque você vai ter que pagar aí as suas contas no final do mês. Mas a gente tem que entender, de R$20 mil, qual é a sua desculpa, né? Qual é o motivo que você tem para gastar mais do que R$5 mil por mês? Provavelmente a maior parte dos universitários não vive com R$5 mil por mês livres, né? Livres de mensalidade e dos demais afazeres aí. Então, por que você vai fazer isso? Por que você vai viver com mais do que R$5 mil após se formar? Se você tem uma história de vida diferente, com algum tipo de endividamento, uma família que você precisa dar uma organizada na casa, tudo bem. Existem realidades que não se aplicam ao que eu estou dizendo, mas a grande maioria das pessoas, essa realidade ela vai se aplicar muito bem. Então, qual o motivo você tem? Você que é uma pessoa que provavelmente não vivia com R$5 mil, precisa de mais do que R$5 mil hoje para gastar. E aí você vem com aquilo lá, porque eu estudei demais, eu mereço isso. Não merece nada, você merece ter uma vida boa. E para você ter uma vida boa, você não pode começar agindo, ou pelo menos não deve começar agindo, porque cada um faz o que quiser da vida, né? Mas não deveria começar agindo de maneira imprudente em relação ao trabalho e às suas finanças. A gente sabe que a profissão de médico nos dá, em geral, um ganho inicial muito maior que a maior parte das outras profissões. Então você tem que aproveitar isso. Vamos supor que você conseguiu aquele salário de R$20 mil e você faz o plantão primeiro mês, recebeu R$20 mil, viveu com 5, sobraram R$15 mil. Se você guardou R$15 mil, que já são 3 vezes aqueles R$5 mil, os quais você se propôs a viver com eles. Você trabalha mais um mês, ganha mais R$20 mil, gasta 5 mil e sobram mais 15 mil reais. O que significa isso? Que no seu segundo mês de trabalho, você vivendo com 5 mil reais e ganhando 20 mil reais por mês, guardando 15, você já tem 6 meses de reserva. Observe o tanto que isso pode te dar uma segurança financeira, que já mantém você 6 meses vivo, 6 meses conseguindo pagar as suas contas, caso você não possa trabalhar durante este período. Numa situação dessa, você acha que o médico precisa se matar de trabalhar? Por exemplo, ele precisa ficar dando plantões, cada vez mais, prejudicando o corpo dele, não conseguindo fazer exercícios físicos, muitas vezes estando estressado e não conseguindo se alimentar bem, dormindo muitas noites mal dormidas e prejudicando o seu sono, o que contribui, muito para o aumento do estresse. Então, se coloca no lugar desse médico. Em 2 meses, você talvez possa começar a pensar em ter uma vida mais tranquila, entendeu? É claro que você no início está com mais gás, né? Está querendo trabalhar um pouco mais, isso é saudável, isso é normal, mas tente não ultrapassar os seus limites. E se for para trabalhar mais, lembre-se de uma coisa, trabalhe para poupar, porque na hora que você quiser parar, você pode parar. O problema é a nossa segunda situação, que é quando o plantão passa a ser uma obrigação. Você começa a trabalhar, você começa a ganhar aí R$20 mil por mês, desde seu primeiro mês. É claro que isso não acontece sempre, mas existe a possibilidade, ela não é assim tão pequena. E você, no seu primeiro mês, com R$20 mil líquidos, com um contrato, foi até a concessionária e comprou um carro super caro, né? Você foi a uma loja de roupas e comprou as bolsas que você queria, as roupas que você queria, né? Um relógio bonito, um celular de última geração.
E assim, isso é um problema? Não é um problema. Eu acho inclusive que você tem que ter coisas boas, mas as coisas devem ser planejadas. Se você antecipa o seu sonho, você vai pagar muito mais caro por ele. Nesse momento, você aí dos seus 20 mil reais, no seu primeiro mês você conseguiu gastar 15 mil. Sobrou 5, olha só que coisa boa. E aí no segundo mês, o que você fez foi tudo parcelado, você vai querer continuar comprando coisas boas. E você acaba consumindo rapidamente, no período de 2 a 3 meses, esses 20 mil reais que você está ganhando. De maneira que se você fica doente, se você quebra uma perna, se você tem que se afastar, tem que deixar de trabalhar por algum motivo, no mês seguinte, após aí 3, 4 meses, você já entrou nessa bola de neve, você não consegue mais pagar as contas do mês. Isso sim coloca você numa fria e numa bola de neve de coisas ruins. Por quê? Se a sua mãe está doente, você vai ter que fazer plantão. Se você está doente, muitas vezes você vai ter que fazer o plantão. Se você tem uma comemoração na sua família que é muito importante e você está escalado naquele dia, você vai ter que fazer o seu plantão. Você não pode nem passar para um colega, porque se você passa para o colega, você não fecha as contas do outro mês. E aí o médico tem a brilhante ideia. Ué, eu estou fazendo 20 plantões por mês, eu posso fazer 25 e começar a ganhar 5 mil reais a mais, né? Isso se o plantão for de R$1.000. Então você começa a trabalhar mais. Para trabalhar mais, você vai fazer mais plantões noturnos. Você vai ter menos tempo de descanso, vai ter menos tempo de lazer. E isso vai te sabotar, vai prejudicar a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua autoestima. E não é isso que você queria quando decidiu fazer medicina, quando sonhou com aquela vida boa que você poderia ter. Mas por quê? Porque você começou agindo errado. É importante que você, desde agora, se ainda não se formou, comece a pensar nisso, para que quando chegue o momento, você já esteja preparado para ele. Se você já começou a trabalhar e já percebeu esses gastos, vende seu carro parcelado, para de comprar, quebra o cartão de crédito, paga tudo à vista no débito, né? Pede um cartão de débito do banco. Então, a gente, nessa situação, nós temos aí os dois tipos, né? O plantão por obrigação e o plantão como renda extra. Voltando para a primeira situação, a situação em que a pessoa está vivendo com 5 mil reais e ganhando 20, né? Isso, eu dei o exemplo de 2 meses. Em 2 meses ela tem 6 meses de reserva. Imaginando fazendo isso durante um ano. Ela já tem uma reserva muito boa. Ela pode entrar, por exemplo, na residência, se quiser. Pode também continuar trabalhando e juntando mais, se esse for o objetivo. Enfim, você tem um leque de opções. Inclusive, você pode diminuir o ritmo. Você pode se dar ao luxo, por exemplo, de ficar um mês inteiro sem fazer plantão para fazer uma viagem boa. Já pensou o que é isso? E eu falo para vocês, muitos médicos só vivem de aparências, Mostram muito e têm pouco. É claro que cada pessoa vive de acordo com a sua filosofia, né, de como deve se viver. Então, eu estou tentando passar uma experiência diferente para vocês e é óbvio que não é obrigatório que ninguém faça. Tem um livro muito interessante, que é o livro O Milionário Mora ao Lado. Nesse livro tem uma frase legal que os pesquisadores ali eles estavam pesquisando os hábitos dos milionários nos Estados Unidos. E ele chega no Texas, se não me engano, e lá no Texas tinha uma frase que falava: quanto maior o chapéu, menos gado. Quanto mais a aparência, menos patrimônio. Claro que toda regra tem exceção, mas eu falo para vocês, conhecendo meus próprios colegas, sem medo de errar, que na maioria dos casos, pelo menos na realidade dos médicos, isso se aplica. A gente tem que lembrar o quê? Como eu falei que toda regra tem exceção, tem médicos que realmente são ricos e vivem um padrão de vida mais alto porque eles podem fazer isso. E você pode chegar lá também. Basta que você tenha uma cabeça madura o suficiente, você tenha uma consciência de que vai ter que viver um pouco abaixo das suas possibilidades no começo da carreira para que depois você tenha o resultado. Porque não adianta nada você ganhar muito dinheiro e gastar muito dinheiro. Porque o dia que você não puder trabalhar e receber esse preço pela sua mão de obra, você vai ter uma perda que não vai ter valido a pena tudo aquilo que você fez. Ok? Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Compartilhe o vídeo, curta, deixe seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.